Olá, caríssimos! Hoje eu vou falar sobre esse livraço, Domínio, do Tom Holland. O subtítulo é O Cristianismo e a Criação da Mentalidade Ocidental. Esse era um livro que já fazia algum tempo que eu queria ler, desde que saiu em inglês, eu fiquei de olho nele, acho que foi em 2019. Foi um livro que, quando saiu, eu já fiquei muito de olho, a capa chama mais atenção na versão inglesa, que tem a cruz, uma vista de cima, assim, bem impressionante. E eu já queria ler desde aquela época. Eu conheci o Tom Holland, tá, em 2018, se não me engano, quando ele fez um podcast, ele gravou com o N.T. Wright, né? Todo mundo acho que conhece N.T. Wright, é um grande estudioso da Bíblia, né, anglicano, inglês, o Tom Holland também, e eles se encontraram para falar, né, no podcast sobre Paulo e o mundo romano. É bem legal, eu recomendo demais, vou deixar aqui o link para vocês verem esse vídeo, uma conversa dos dois muito boa. Na época o N.T. Wright estava lançando a biografia dele, de Paulo, que também é muito boa, muito gostosa de ler, também recomendo. Mas aí, né, na época, então, o Tom Holland, né, falava que ele era agnóstico, mas que ele tinha revisto algumas questões, né? O Tom Holland, ele é um historiador, né? Então ele conhece bastante, historiador do mundo antigo, conhece bastante as fontes, né? As referências, tem vários livros publicados, inclusive no Brasil, né? Fogo Persa e tal, tem alguns aí que fala sobre esse mundo antigo, livros bastante premiados, então tem um domínio aí da historiografia antiga. O pai dele era ateu, mas ele teve uma criação cristã. Inclusive ele fala no final do livro sobre isso, a madrinha dele levando, a mãe dele também, né, na igreja anglicana, né? Então, por causa disso, ele falava que sempre associava o cristianismo, né, o anglicanismo principalmente, com a bondade, a decência, a generosidade, compaixão, né? Então, ele nunca teve essa associação que muitas pessoas têm com o cristianismo, né, de uma questão dogmática, repressiva e tal, né? Então ele teve essa visão sempre meio positiva, assim. Só que ele, né, quando adulto, ele mesmo diz, né, que ele chegou a negar a existência de Deus, né, nunca vi nenhuma evidência para Deus e tal. E aí, em 2016, ele escreve, né, um artigo na New Statesman, uma revista lá britânica, falando por que eu estava errado sobre o cristianismo. Né? Então ele vai vendo, examinando as fontes, lendo, ele viu que, na verdade, não tem como pensar nos valores atuais sem passar pelo cristianismo. Né? Todos os valores morais que existem hoje, eles se devem ao cristianismo. Né? Então, com isso, né, ele começou a escrever aí, começou a pesquisar para esse livro, né, e publicou, e foi, inclusive, para ele bastante importante isso, para ele mudar a visão que ele tinha do cristianismo. Né? Então, assim, eu já recomendo de saída para todo mundo ler esse livro. Né? Cristãos, não cristãos, né? Leiam porque é fabuloso. O livro é muito bem escrito. Tá? Ele não é um livro de história, assim, como a gente lê de historiografia, assim, né? Ele é um livro que é muito bem construído, uma narração. Você lê ele, na verdade, como um romance, ele é bem concatenado, as ideias, os acontecimentos. É uma longa história, né, do cristianismo aí. Os 2000 anos de cristianismo, desde o início, né? Ele vai narrando os principais fatos, assim, de uma maneira muito tranquila, né? Muito boa, muito gostosa de se ler, mesmo que você conheça, né? Eu sou um estudioso do cristianismo. Eu, por exemplo, já tinha lido outras obras, eu gosto da história do cristianismo, né? E foi muito gostoso de ler, não foi assim cansativo, né? Eu já conheço isso, algumas coisas, né? Algumas histórias concatenadas, né? De maneira diferente, né? Então, ele tem esse dom aí da escrita muito boa, né? Então, a gente vai vendo, né? Como que a formação da moralidade cristã, né, da moralidade do Ocidente, né, ela tem embasamento profundo cristão. Então, questões de direitos humanos, depois a abolição da escravidão, né, são frutos da fé cristã. Então, ele vai narrando isso. Né? Então, lá, por exemplo, né, o primeiro hospital que existiu, né, foi o Basílio que ele formou ali na periferia de Cesareia, em 369 depois de Cristo, né, mostra o papel da caridade cristã, como é importante, né? Inclusive os títulos dos capítulos, né, vão mostrando isso, né? Crença, depois caridade, né? Mostrando os hospitais, a formação dos hospitais, essa preocupação cristã com, né, os necessitados. Isso é uma coisa, inclusive, que ele vai colocando sempre ao longo do livro, em contraposição com as visões dos outros povos, né, que não cristãos.
Você via Roma, acreditava no direito do mais forte, né? Então o cara tinha o direito de dominar sobre outras pessoas, sobre seus escravos, sobre as pessoas desfavorecidas. Não tinha essa, né, de vamos cuidar dos necessitados, né? Os necessitados que, né, se explodam, o problema é deles, né? Eu sou aqui mais forte e eu domino. Então essa era a visão muito forte, tanto que até na modernidade, um escritor como Nietzsche fala, né, que o cristianismo é uma religião de fracos, porque, né, é uma religião escandalosa, porque o Deus, né, morreu numa cruz. Como que isso pode? Como que você vai se preocupar com o necessitado? Então, é uma mudança muito forte na mentalidade do mundo, né? Depois, né, vai falando sobre a visão da ciência também, né, como com a fundação das primeiras universidades no século XIII, né, que começa a ter uma pesquisa científica muito forte, cada vez mais forte, surge do cristianismo, né, a visão de ciência que a gente tem hoje. Também, talvez a primeira noção de direitos humanos tenha surgido ali com Bartolomeu de Las Casas, né, que quando ele estava olhando para os indígenas, para os nativos aqui na América, nas Américas, ele formulou essa ideia, né, de que isso profundamente bíblico, essa ideia, né? Mas que todo mortal, cristão ou não, tinha direitos que derivavam de Deus, né? Então ele falava os direitos humanos, não sei a pronúncia espanhola, né? Como ele chamava. Então isso foi muito importante, né? Isso lá no início, né, da colonização espanhola. Então pensa isso. Depois a gente vai ter os direitos humanos lá no século XX, né? No século XIX começa, né, a voltar essa força. Então não tem como você tirar, né, a ideia dos direitos humanos do cristianismo. É profundamente cristã. Então, assim, né, ele vai indo, vai evoluindo nesses vários passos aí da antiguidade, né, da época medieval, da tradução dos livros, do desenvolvimento da ciência, das universidades, dos hospitais, das escolas. É legal é interessante, né, que ele não deixa as partes tristes de fora, né, questões de perseguição, torturas, racismo, é uma parte do cristianismo, né, a gente não pode esconder isso, né, então ele mesmo fala no final do livro, né, que ele procurou avaliar com justiça tanto as realizações quanto os crimes da civilização cristã. Então, né, isso é importante para a gente pensar e não cometer esses mesmos erros, né, e eu acho que isso é interessante no balanço, né, de uma pessoa assim, né, de um historiador que foi bastante justo. Eu considerei a história bastante justa. Porque às vezes você lê alguns livros, né, tem um grande historiador, por exemplo, Jack Gould, né, que ele fala, né, tem uma visão negativa do cristianismo. Né, até as universidades, né, ele fala, não é uma coisa cristã, não é uma coisa medieval, já existiam outras ideias, mas você vai ver que não se sustenta essa ideia. Quer dizer, é uma visão. E a gente, dentro da história, a gente acaba tendo bastante isso, né? Uma visão, às vezes, negativa do cristianismo. E joga fora, né? Porque você não acredita, você não é cristão, você joga fora, né? Todas as realizações, ciência, universidades, direitos humanos, né? Luta pelas desigualdades, caridade, você joga fora e você, né, tapa assim, né? Você fecha assim, não quero saber, né? Isso aqui não é cristão e tal, vamos buscar outras bases. Né? Isso é furada, né? É uma contribuição imensa que o cristianismo trouxe, e o Tom Holland, né, de maneira assim, muito justa, repito, né, ele traz isso. Então é muito importante a visão que ele traz, é muito legal isso, porque até teve um alcance muito grande. Então assim, ele vai, né, desde lá dos inícios do cristianismo até os dias atuais, né? E passa por Tolkien, é legal aqui que ele fala, né, como em inglês, né, o Tolkien foi bastante importante, então ele fala uma parte do Tolkien, da importância do cristianismo para aquelas pessoas que passaram pela Primeira e Segunda Guerra, né, ali os europeus, e como foi uma ancoragem, né. Tem uma parte aqui que eu quero ler, que eu achei muito bonita, assim, no final, já bem no final mesmo do livro, que é assim: ser cristão é acreditar que Deus se tornou homem e sofreu uma morte tão terrível quanto a de qualquer mortal. É por isso que a cruz, esse antigo instrumento de tortura, permanece o que sempre foi, um símbolo adequado da revolução cristã. É só a audácia de encontrar em um cadáver retorcido e derrotado a glória do Criador do Universo, essa audácia que explica, mais seguramente que qualquer outra coisa, a profunda estranheza do cristianismo e da civilização que lhe deu origem. Hoje, o poder dessa estranheza permanece vivo como sempre.
ele se manifesta na grande onda de conversões que varreu a África e a Ásia no último século, na convicção de milhões de pessoas de que o sopro do Espírito, como um fogo vivo, ainda varre o mundo. E na Europa e na América do Norte, nas suposições de muitos milhões de pessoas que jamais pensaram em se descrever como cristãs, todas são herdeiros da mesma revolução. Uma revolução que, em seu âmago derretido, tem a imagem de um Deus morto na cruz. Eu deveria ter compreendido isso antes, mas só o fiz durante os estágios iniciais desse livro, quando viajei para o Iraque a fim de produzir um filme. E aí ele vai contando, né, isso, como que a pesquisa para esse livro, né, mudou algo dentro dele. Né? Então, eu recomendo demais esse livro. Realmente é muito bonito esse livro, muito bom a escrita dele. Né? Eu acho que assim, você é cristão, leia. Você não é cristão, leia também, que você vai se surpreender muitas coisas. Né? Então, vá para ler esse livro assim, realmente com essa vontade, né, de aprender um pouco mais, de descobrir, né, às vezes quebrar alguns preconceitos que a gente tem, às vezes até os cristãos mesmo têm alguns preconceitos com a visão da história cristã. Né? Então, vá para ler esse livro. Realmente, né, um dos melhores livros que eu li esse ano já, e com certeza vai estar entre os melhores livros que eu li na minha vida, né, porque realmente é muito bom esse livro, tá? Recomendadíssimo, Domínio, de Tom Holland.